Vamos entrevistar a APRE, a Associação dos Aposentados, Pensionistas e Reformados, representado pela Sra. Maria Luísa Cabral. Olá, bem-vinda, obrigado por ter aceito o nosso convite. Prazer. Em primeiro lugar, ia-lhe perguntar se nos queria contar uma breve história da APRE. Antes de mais nada, obrigada por terem se lembrado da APRE e pronto, é um gosto de estar aqui, não corresponde a esforço nenhum. Uma breve história da APRE. A APRE está exatamente a fazer um ano. Faz um ano no dia 14 de dezembro, que foi o dia em que os estatutos foram registados. O que a APRE tem feito? A APRE tem uma sede nacional em Coimbra, que foi exatamente o sítio onde ela nasceu. Portanto, foram companheiros de Coimbra que tiveram esta iniciativa e por isso é que a sede é em Coimbra. A APRE, neste momento, portanto, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, está representada em todo o país, mesmo nas ilhas, nos Açores, nomeadamente. Portanto, estamos com uma estrutura que vamos melhorando todos os dias. Há delegações no norte, no centro e no sul do país. Portanto, os associados revêem-se nessas delegações, têm os seus dinamizadores, que normalmente são pessoas que mais dinâmicas, que tomaram a dianteira e que tomaram a iniciativa de se mobilizarem e depois ganham alguma velocidade de cruzeiro e estão sempre disponíveis para no terreno arranjarem mais associados. Esses membros mais os dinamizadores, portanto todos os associados têm estão integrados em núcleos e todos esses núcleos depois dependem de um delegado dessa área, dessa região geográfica. Durante todo o ano privilegiámos duas frentes. Uma foi arranjar mais associados, é indispensável arranjar mais associados, alargar, portanto, a nossa base de apoio. E eu já vou explicar porquê. E a outra frente é a do combate diário, porque, como vocês sabem, o Governo está permanentemente a sair com diplomas ou com tentativas de diplomas ou com decisões, seja lá o que for, que são atentatórias dos direitos que os aposentados e os pensionistas ganharam através do seu trabalho e portanto, essa luta diária ocupa toda a nossa atividade, é muito extenuante, porque o Governo tanto diz que vai fazer como diz que já não vai fazer. Por exemplo, é o caso da reforma aos 67 anos. Ontem a notícia é que a reforma ia passar rapidamente para os 67 anos e hoje vieram dizer que não é verdade, que afinal não é isso que eles queriam. E, portanto, aliás, fazem com os aposentados o mesmo que eles fazem com a população em geral, isto é, lançam uma iniciativa qualquer que muitas vezes serve apenas para testar a receptividade dessa medida. Se há um grande sururu nacional contra a medida, eles rapidamente dizem não era isso que a gente queria dizer, era outra coisa completamente contrária, não é? Pronto, e a APRE tem-se desdobrado nisto. Porquê é que eu disse que é muito importante ter mais associados? Primeiro porque estamos absolutamente convencidos que é a única associação de aposentados e de reformados no país que tem esta dinâmica. Há outras associações, mas que nunca ganharam esta dinâmica. E nós queremos estar representados no Conselho Económico-Social. Portanto, nós queremos ser um parceiro para discutir o regime de pensões e para termos força para ganharmos esse assento é preciso ter mais associados. O que fazer para ser sócio da APRE? Da APRE. É relativamente fácil. Neste momento há duas maneiras. Ou a pessoa tem acesso à internet e vai ao blog da APRE e está lá um ícone para a pessoa se inscrever e segue o procedimento todo via internet,
ou então escreve para a morada da APRE, para a morada nacional, em Coimbra, e diz que se quer fazer associado. Portanto, o procedimento é fácil. Nós ainda não conseguimos, no terreno, ter um processo de chegar às pessoas que estão mais isoladas e que não têm internet. Normalmente é uma faixa da população mais carenciada, ou que vive em zonas rurais. Ainda não conseguimos, mas nós, não é? Temos mesmo um ano e, portanto, temos feito um tremendo esforço para vencer muitas dificuldades de organização e de estruturação e de ter uma sede e de ter funcionários. Só temos um funcionário, o resto é tudo trabalho voluntário, portanto só temos uma funcionária administrativa em Coimbra. O resto é tudo trabalho voluntário. Em princípio temos o dia por nossa conta, porque somos todos reformados. O problema é que muitos de nós têm netos, e fazem aquele papel de avô, que é tomar conta dos netos, ir buscar o neto à escola, pôr o neto na ginástica, e isso ocupa o dia inteiro, e mais as atividades da APRE, e mais mantermos-nos atualizados, porque todos os dias sai tanta legislação e o Conselho de Ministros toma tantas decisões relativamente aos aposentados, que só para nos mantermos atualizados gastamos imenso tempo. Mas, como lhe disse, ou pela internet, quem tiver internet, ou então escrevendo para a morada da associação. Que tipo de intervenções e atividades promovem? Como funciona a associação? Nós, neste momento, a nossa grande intervenção é política, não é? É esta luta política pelos nossos direitos. Não é uma luta partidária. Nós fazemos disso um ponto de honra. Temos associados de todos os quadrantes políticos e fazemos um grande esforço no sentido de não deixar que as nossas opções partidárias sobrelevem a nossa preocupação com a nossa situação de aposentado. Portanto, temos sim uma intervenção política, porque a vida é uma parte da política, mas não temos intervenção partidária. Essa tem sido a nossa grande intervenção. Aos poucos, eu estou convencida, até porque, por exemplo, aqui na região de Lisboa já se fala nisso, iremos fazendo crescer dentro da própria associação outro tipo de atividades, nomeadamente de ordem cultural. Por exemplo, aqui em Lisboa já há uma série de associados que mostraram disposição e gosto em criar um coro, ter um coro, porque as pessoas gostam de cantar e quando há grandes manifestações políticas, cívicas, nós gostamos de cantar. E isso é um fator de unidade também, podermos nos encontrar 1-2 vezes por semana para irmos aprendendo a cantar em conjunto. Basicamente é isto, não temos gasto o nosso tempo em outras atividades que não sejam as de intervenção política. A ver se eu percebi, a APRE é uma espécie de um lobby popular, no bom sentido, um grupo de pressão que quer defender os interesses dos pensionistas e reformados, seja qual for o governo. É bem visto, exatamente. Exatamente. Nós, repare, os pensionistas e reformados neste país, neste momento, de todo o género, não é? Seja qual for a origem da sua pensão, somos mais de 2.500.000. Quer dizer, 25% da população portuguesa está na condição de aposentado. Há todo o género de reformas, das mais altas às pensões sociais. Mas isso para nós não é nenhum óbice. Nós queremos sim ser, como disse, um grupo de pressão junto do governo para que as nossas pensões não sejam alteradas a bel prazer deste ou daquele governante e sejam respeitados os nossos direitos. E o que são os nossos direitos? No fundo, todos nós trabalhamos e temos uma pensão que nos foi atribuída e publicada em Diário da República e a dizer, esta senhora trabalhou tantos anos, tem direito a oferir X. E agora esse X está completamente alterado.
E, portanto, essa é para nós a luta principal. Portanto, um dia, seja quando for, se houver quando houver um novo governo, lá estaremos. A APRO vai continuar. Lá estaremos. Pronto, lá estaremos. Obrigado. Em princípio, os governos, nenhum deles é de confiar. Nós lá estaremos. Pronto, obrigado. Se for de confiar, melhor, não é? Se for Exato. de confiar, melhor. Fazem uma Mas pausa. não se pode passar nenhum cartão branco, nenhuma carta branca Pronto. em branco, não é? Nós teremos sempre que estar presentes e ver o que é que cada que governo... anda a acontecer. Exatamente. Pronto, muito obrigado. Nada. Sentem algum tipo de discriminação social? Como aposentados individualmente, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta difícil de responder, não é? Eu podia lhe dizer que sim. Às vezes a população mais jovem, acicatada pelo governo, acha que nós somos descartáveis, mas nós não somos descartáveis. Nenhum português é descartável. Novo, velho, acabado de nascer ou em estado terminal. Nenhum português é descartável. E essa é outra guerra que nós enfrentamos, isto é, explicar aos mais jovens que dependemos todos uns dos outros, todos juntos constituímos uma malha que é indispensável ao desenvolvimento do país. Nós, os mais velhos, já trabalhamos, mas é com as nossas pensões que a gente consegue animar o mercado, vai às lojas e compra e passeia e gasta aqui, vai ao restaurante e tal. Se nos tiram esse dinheiro, adeus ao vida, não há nada para ninguém, não é? Portanto, é preciso atenção e é preciso ir lembrando sempre aos jovens que tudo é transitório na vida, eles hoje são jovens, amanhã não serão, e que é bom manter a coesão social. Como é que vocês chegam aos jovens? Muitos dos nossos associados têm filhos e têm netos, não é? Sim. Têm filhos e têm netos. E, portanto, é fácil transmitir por essa via, digamos assim, hierárquica e familiar, explicar-lhes a necessidade de estarmos todos juntos nesta luta, porque é uma luta comum. Mas não acha que a atual crise, de uma certa maneira, está a aproximar mais os mais jovens dos mais velhos? Pelo regresso a casa, por falta de possibilidades? E isso é um facto, não é? Emprego, mas essa é a pior razão, porque as pessoas se aproximam umas das outras. Nós temos que nos aproximar uns dos outros por questões de solidariedade, questões de princípio, não é? Eu não preciso saber que tenho compatriotas a passar mal para pensar neles, eu tenho que pensar neles, passem mal ou passem bem. Portanto, são questões de solidariedade, somos todos portugueses, a gente nasceu nesta terra, é nesta terra que vai morrer, e o futuro desta terra é nosso, quer dizer, eu sou de uma geração que quando o 25 de Abril aconteceu, tinha 20 e poucos anos. Para mim é quase inacreditável que estejamos hoje a saber que há portugueses que para comer precisam do banco alimentar. É uma ideia insustentável. Sim. Muito obrigado. Como acham que a sociedade vê e trata as pessoas da terceira idade? É muito complicado responder essa pergunta. Eu acho que a gente vê de tudo, não é? Eu acho que a gente vê de tudo. Olha, dou-lhe um exemplo. Por que diabo a Carris, em Lisboa, acabou nos autocarros com lugares para as pessoas de idade? Não há mais. Quando a gente entrava num autocarro da Carris, havia lugares reservados para as pessoas séniores. Acabou com isso. E a gente vê muitas vezes gente jovem sentada naquelas cadeiras. Eu, por mim, se vejo uma pessoa de idade, com mais idade que eu, não tenho pudor nenhum em dizer à criatura nova, jovem, faz favor, dá o lugar a esta pessoa de idade, não é? Mas a Carris acabou com isso. A Carris não está lá mais. Não há mais aquele autocolante que diz para grávidas, inválidos e pessoas de idade. Mas não está. A gente vê muitas vezes rapaziada nova com muita pressa, não sei do que é que eles correm, muita pressa, muito impacientes, porque está uma fila no supermercado com pessoas de idade, porque as pessoas de idade movem-se com mais dificuldade,
muita pressa. Isso é completamente negativo. E nós temos um objetivo que é promover, portanto, os direitos do cidadão sénior, e eu vou estar muito envolvida com esse projeto, e isso é uma das coisas para que as autarquias, as juntas de freguesia vão ter que estar muito atentas. É organizarem o seu espaço, digamos, jurídico, não é? A junta de freguesia, organizá-la de maneira que os séniores não se sintam excluídos, com coisas muito simples. O atravessar as ruas, os passeios que são escorregadios com a calçada portuguesa, pôr corrimãos em sítios estratégicos para as pessoas poderem apoiar, exigir que a Carris tenha em conta os séniores, exigir que os autocarros da Carris parem nas paragens de maneira a facilitar a entrada e a saída dos séniores, etc, etc, etc. Portanto, o exemplo também tem que vir das próprias instituições, da própria Câmara. E os jovens, há de tudo. Há uns que têm muita pressa, e há os outros que têm consideração e que a demonstram pelas pessoas de idade. E eu acho que nós só temos que chamar a atenção àqueles que se esqueceram de repente que ter 20 anos é transitório, chamar-lhes a atenção e pôr cobra isso, aos poucos, chamar a atenção na rua, cuidado aí, já viu aquele senhor ali, precisa de ajuda para atravessar a rua, ou faz favor não empurra, espera um pouco. Uma pergunta, tem algum apoio institucional? De que? De alguma fundação? De alguma fundação, não temos rigorosamente nada. Do Estado, nada? Nada. O apoio que nós temos vem apenas das nossas cotas e das nossas joias, que são ridículas. Eu bem sei que para algumas pessoas representam um esforço, mas vai ver que eu tenho razão naquilo que eu digo. A joia, é uma vez para toda a vida, são 5 euros. E a cota é 1 euro por mês. Ok, obrigado. E esqueci-me de dizer que para os pensionistas que têm pensões inferiores a 500 euros, estão isentos de cota. Ok. Tá bom? Tá, obrigado. Abaixo dos 500 euros estão isentos. Exatamente. Está de acordo também com os vossos princípios, parece. Exatamente. Obrigado. Exatamente. No seguimento daquilo que estávamos aqui a falar, o que é que acha que é urgente mudar na forma como são encaradas as pessoas mais velhas? O que é que é mais urgente? Eu acho que o exemplo tem que vir do governo. Quer dizer, quando eu tenho governantes que nos trocam, em vez de sermos pessoas, somos números, e estão sempre a falar na despesa que têm connosco, não têm despesa nenhuma. Nós, durante a nossa vida ativa, fizemos os descontos para ter uma pensão. Portanto, e eles ficaram com o dinheiro na mão, que foi rendendo ao longo de décadas. Portanto, o dinheiro eles têm-no lá. Se eles o gastaram mal, a culpa não é nossa, é do governo. Seja este, seja o anterior, seja lá quem for. Atuaram mal. E, portanto, quando eles mostram estar enfastiado, porque corresponde a uma despesa, estão a dar um péssimo exemplo. Parece que estão a dizer, se a gente tiver menos pensionistas, se eles morrerem mais depressa, estamos mais despachados. Isso é uma forma de nos discriminarem. E eu acho que isso é completamente insustentável. Não pode ser apoiado, não pode ser apoiado rigorosamente por ninguém. A gente já percebemos que são contra os cortes e reduções nas pensões. Mas o que é certo é que há uma dívida para pagar. A APRE tem ideias alternativas sem ser os cortes e as reduções nas pensões? Olha... Porque isto muitas vezes dizem que só se critica, mas... Não, claro. Deixe-me primeiro fazer a seguinte analogia. Imagine que você tinha pedido um empréstimo para comprar uma casa. É uma coisa normal na sociedade portuguesa. E depois, por algum motivo, a certa altura, aquela hipoteca mensal era um bocadinho pesada e você estava ali com um problema. Naturalmente, ia expor ao banco as suas dificuldades e reformulava o plano de pagamentos. Mais tempo, juros de outra maneira, fosse o que fosse, mas pelo menos mais tempo. Mas não deixava de comer para ter que pagar a hipoteca. E é exatamente isso que nós pensamos para a situação nacional. Isto é, há uma dívida pesada. Nós não conseguimos combater o déficit como deve ser. Não podem ser os reformados a pagar
o déficit, não é? E, portanto, o Governo tem que negociar com a Troika, alargar o prazo de pagamento, negociar isso. Eu já não vou ao ponto de dizer não pagar. Vamos admitir que pagamos, mas pagamos de acordo com outro tempo. Eu acho que isso é absolutamente indispensável. É verdade, mas nós não temos alternativas dentro do bolso. E no outro dia a doutora Ferreira Leite, a Manuela Ferreira Leite, no programa Política mesmo, ela dizia, a certa altura o Paulo Magalhães perguntou-lhe qualquer coisa, e ela disse, bom, mas eu não tenho que ter alternativas, quem tem que ter alternativas é o Governo. Foi muito bem respondido para uma ex-ministra e membro destacado do PSD, eu acho que foi uma resposta muito bem dita. Mas eu gostava de lhe dar um exemplo. Agora, quando o Orçamento de Estado estava a ser discutido na Assembleia, houve um grupo de deputados da maioria governamental que fez uma proposta para se taxar as parcerias público-privadas. E eles lá fizeram aquelas contas e o montante que eles iam buscar dispensava este esforço de guerra que estão a fazer incidir sobre os reformados. E o Governo não aceitou. Quer dizer, a sua maioria, a sua base de sustentação fez essa proposta e o Governo não aceita. Quer dizer, a pessoa fica perplexa e diz, mas há aqui qualquer coisa que está errada, está profundamente errada. Portanto, isto só para dizer que há alternativas, mas o Governo é muito mais fácil e expedito ir às reformas que vêm do Banco Nacional, digamos assim, e ir lá e reduzir os montantes. É muito mais fácil. Obrigada. Muito obrigado. O que é que sugerem para os mais jovens garantirem o seu futuro? Esta pergunta sugerida pelo meu pai, acho que ele se preocupa um bocadinho com o meu futuro e que na situação em que estamos é uma pergunta que eu sinceramente não lhe sei responder. Eu não lhe sei responder. Tenho visto os partidos tentarem responder à situação, o Governo tem tentado, mas pelos vistos sem sucesso, mas o princípio geral que nós sentimos que pode alterar a situação é a dinamização da economia. Sem dinamizar a economia, a gente não vai a sítio nenhum, porque sem dinamizar a economia não se criam empregos. Bom, e não ajuda a dinamizar a economia quando eles fazem estes cortes cegos sobre as pensões e as reformas, porque nós, mesmo ganhando ou tendo pensões e reformas que não são nada do outro mundo, obviamente que se as tivermos no bolso, as gastamos. E ao gastar, animamos as lojas locais, animamos porque compramos coisas, não é? E isso é muito importante, mas o Governo está obcecado, é uma obsessão, verdadeiramente, com esta questão do déficit e de agradar à Troika. Não se pode agradar a gregos e troianos ao mesmo tempo. Okay. Estamos aqui a falar basicamente de coisas negativas. Eu ia perguntar se há alguma mensagem de esperança, se há coisas que tenham mudado na sociedade, que sejam positivas na forma como é tratada a terceira idade. Sei lá, se eu pensar, por exemplo, na situação da terceira idade dos séniores há 40 anos, antes do 25 de Abril, seguramente era bem mais triste, porque esta questão das reformas, das pensões sociais, não estavam regularizadas e, portanto, a vida das pessoas era bem mais acabrunhada do que agora, não é? Aquilo que me parece positivo hoje em dia, e eu penso que isso é uma enorme vitória que alcançámos com o 25 de Abril, é podermos estar, por exemplo, aqui todos a falar nestas questões com esta vontade. Isso é uma conquista. Eu acho que só as pessoas já com o cabelo todo branco é que percebem, porque a gente viveu o outro tempo em que não podia falar. Não podia falar e não podia escrever e, portanto, sentimos muito essa diferença. Essa é uma conquista fundamental, é a liberdade de expressão. É uma coisa que os jovens
têm que valorizar, pronto, e isso é muito, muito positivo. Ok. A outra coisa assim, de repente, que me parece positiva e que nós temos alguma esperança, foi o facto do Presidente da República ter mandado para o Tribunal Constitucional a lei da convergência de pensões. É um bom sinal, é um bom sinal e temos alguma expectativa. Ok, falou no cabelo branco e esse fez-me lembrar uma pergunta que nós também sugerimos e que elaborámos, que era que nos pudesse explicar o que é que significa a Revolução Grisalha. Olha, para ser associado da APRE tem que ser reformado. A regra geral, as pessoas reformadas têm mais de 60 anos, a não ser que pintem o cabelo. A tendência é para estar branco, não é? Grisalho. E de facto este levantamento nacional, este levantar do chão, da solidão, de estar sozinho, de não contar com ninguém para enfrentar os problemas, esta necessidade absoluta que nós temos de nos encontrar e discutir os nossos problemas e chegar a propostas concretas e avançar para o governo, são a expressão dessa insatisfação e, portanto, daí nasceu o termo Revolução Grisalha. Houve um deputado de triste memória, cujo nome agora me falha, mas foi do PSD, e que na Assembleia da República nos chamou peste grisalha. Epá! Foi muito infeliz, foi muito infeliz, foi muito infeliz. E nós temo-lo como exemplo de facto da insensibilidade completa a que o governo chegou, quer dizer, tratar-nos como peste grisalha. Na sequência desta pergunta e desta resposta, acha que as medidas do governo têm promovido o conflito entre gerações e porquê? Porque é que existe esta tentativa de colocar as gerações mais séniores contra as gerações mais jovens novos. E vice-versa? Vice-versa não, é só num sentido, ou seja, o governo tem-se empenhado em fazer crer que nós séniores somos um empecilho, porque obrigamos o governo a gastar muito dinheiro connosco. É completamente falso. O dinheiro que o governo nos dá não corresponde a nenhum favor, porque é o dinheiro que nós descontamos ao longo da carreira contributiva. E ao fazer isso, o governo, criando esse mito de que nós somos um peso morto, põe com certeza, e que ocupamos um espaço, não é? Põe com certeza as gerações mais novas, que precisam também de ocupar o seu espaço, faz-lhes sentir que nós estamos a mais. Bom, quer dizer, é completamente maquiavélico e perverso, não é? Porque então mais vale distribuir uns comprimidos verdes para se verem livres de nós mais depressa. Mas o que é isto? Como é que um governante com 45 anos ou 50 pode tratar um sénior de 80 assim, não é? Como é que ele vai tratar os pais dele? Quando os pais dele precisarem de cuidados diários e ao minuto, vai pô-lo numa antecâmara da morte? Nós temos de ter muito cuidado com isso. E as pessoas, às vezes, por falta de prática, por falta de conhecimentos, por falta de formação cívica e moral, acham que, quer dizer, já tem 80 anos, já viveu o suficiente. É de uma violência e de uma perversidade e de uma falta de moral, não tem nome, é completamente indigno. Deixe-me só, em nome de toda a equipa da Rádio Aurora, agradecer a sua presença aqui hoje. Muito bem. Muito obrigada. Nada, sim, foi um prazer muito também. obrigada. Muito obrigada.